Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Uma data para refletir, porque apesar de todo esse esforço que vem sendo feito para mudar esse cenário em todo o país, ainda é grande o número de trabalhadores flagrados em condições, eu quero até entender isso, as condições análogas ao escravo, as de escravo. Em setembro do ano passado mesmo, eu me lembro, nós também mostramos aqui no BG Manhã, o caso de 20 trabalhadores do município de Maruim. Eles fugiram de uma suposta situação de trabalho análogo, uma coisa muito séria. Análogo à escravidão foi em Avaí. Avaí é uma cidade do estado de São Paulo, fica na região norte do estado de São Paulo. Para conversar conosco sobre esse tema tão preocupante quanto revoltante, vamos receber um especialista, o procurador do Ministério Público do Trabalho, o doutor Emerson Rezende, e perguntar para ele, a lei, como é que foi? A Lei Áurea foi dia 13 de maio... não me lembro agora o ano, daqui a pouquinho vou me lembrar. 1888. Isso. O doutor já me ajudou. O doutor é a minha cola aqui. Bom dia, doutor. Tudo bem contigo? Bom dia, Sérgio. Bom dia, telespectador do Balanço Geral. Doutor, depois de tanto tempo, né? 13 de maio de 1888, a escravidão, a gente comemora ainda. Existe trabalho escravo em nosso país? Com certeza. Hoje existe trabalho escravo sobre uma nova modalidade, é o trabalho escravo contemporâneo. Até o ano 2003 existia uma certa dúvida, doutrina, para definir o que é trabalho escravo. Mas hoje existe uma definição no artigo 149 do Código Penal, ou seja, o trabalho escravo é um crime, o trabalhador é submetido a uma crueldade muito grande. E essa expressão que se usa tanto, doutor, condições análogas a craseado, a do escravo. O que significa exatamente isso que a gente ouve? De uma forma ou outra a gente vai ouvindo essa expressão. O que representa isso? Isso, no Código Penal, ele define, o Código Penal, que é onde está a definição do trabalho escravo, há 4 modalidades de trabalho escravo, que é o trabalho forçado, que é parecido com o trabalho escravo antigo, em que o trabalhador é forçado a trabalhar sob ameaça psicológica ou física. Também existe trabalho escravo por jornada exaustiva, que o trabalhador é submetido a jornada sem direito a descanso nem a convívio familiar. Também o trabalho escravo por restrição de liberdade em razão de dívida. E, por fim, o trabalho em condições degradantes de trabalho. Esse é o mais comum. Então, são várias as possibilidades que podem ser enquadradas, né? O mau empresário, porque, claro, há bons empresários que podem ser enquadradas nessa lei. Agora, em que situações são mais comuns? Nós vemos isso muito na lavoura, vemos isso muito no campo, mas também na cidade. Eu já tive notícias, por exemplo, de trabalho escravo em oficinas de costura, em campos de obras e tudo mais. Como é que é isso, doutor? Isso mesmo. Aqui no Brasil, o combate ao trabalho escravo iniciou em 1994, tem 25 anos. E de lá para cá, 52 mil trabalhadores foram encontrados em condições análogas a de escravo. O mais comum é na atividade agropecuária, que responde por cerca de 80% dos casos, mas também encontramos cerca de 5% na construção civil, em atividades de costuras e muitas outras atividades. Indústrias têxteis e tal, né? Tudo, e tanto em centros urbanos quanto nas zonas rurais. Mas o mais comum mesmo no Brasil é a atividade agropecuária. Mas ele existe, né, doutor? Em todos. A gente se surpreende porque, né, a civilização 2020 e tudo mais. E me diga, para que fique absolutamente claro, o empresário, ele é o responsável pelas relações trabalhistas do seu negócio e pode ser incriminado exatamente por essas condições. Isso. E também, tanto ele pode responder por trabalho escravo, mas hoje também existe a preocupação das grandes empresas de comprar produtos da cadeia de alguém que pratique trabalho escravo, como uma grande empresa aí de moda, que ela foi responsabilizada porque na cadeia produtiva dela existia produtos que eram feitos com trabalho escravo. Então, o politicamente correto, isso, né, doutor? Então, o empregador pode responder também e por dano moral individual aos trabalhadores, dano moral coletivo à sociedade, além de pagar todos os direitos trabalhistas, ele pode responder penalmente, que vai por crime, inclusive de reclusão, e o nome pode ser incluído na lista suja, que isso vai impedir de obter empréstimos bancários em instituições públicas
E também há um controle da sociedade de quais são essas empresas, inclusive o consumidor pode boicotar produtos fabricados por empresas que praticam trabalho escravo. Doutor, me interessou muito essa parte. Como a gente acessa essas empresas? Existe algum existe um site do Ministério, hoje é Ministério da Economia, que é divulgado a lista de trabalho escravo. No site do Ministério da Economia, coloca Ministério da Economia, empresas, trabalho escravo, acho que facilita bastante. Facilita, né? Lista suja de trabalho escravo. Lista suja? De trabalho escravo. E só lembrar que hoje, o dia 28 de maio, é o dia de combate ao trabalho escravo, em homenagem aos 3 auditores fiscais do trabalho e ao motorista que foram mortos em 2004, em 28 de janeiro de 2004, em Unai, Minas Gerais, quando estavam combatendo o trabalho escravo. Em homenagem a eles, é por isso que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, para lembrar desse dia, dessa chaga e da necessidade de combater essa chaga social que envergonhou o Brasil no passado e envergonha também agora. Tem toda a razão, doutor. Então, nossa homenagem a esses heróis, homenagem também ao Ministério Público do Trabalho, que realiza um trabalho fundamental para todos nós. Tá bom, doutor? Parabéns, um ótimo dia e muito obrigado. Eu agradeço a participação. Obrigado, doutor. Muito obrigado.